uma questão interessante, porque tem pessoas que em volta dele é igual ao deserto, não nasce nada, né? Por exemplo, a pessoa se considera autônomo, tem um estilo de administração todo egocêntrico, que não nasce nada em volta dele. Na verdade, como a vida da gente é passageira, a gente tem que fazer coisas que as pessoas têm que, em volta daquela da gente, tem que nascer frutos sobre aquilo lá, né? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da EcoCast, o podcast da Economic Consultoria. Hoje vamos falar sobre histórias inspiradoras de empresários. Eu sou advogada da Economic Consultoria, me chamo Tamires e ao meu lado o nosso diretor Rodrigo Belo. Fala, Cirote. Seja muito bem-vindo ao nosso EcoCast. Esse é um programa que nós estamos criando aqui no escritório, entrevistando nossos clientes. E não tinha como iniciar esse novo programa que nós estamos fazendo aqui com o nosso primeiro cliente na Economic Consultoria, né? Mais para frente vamos falar sobre isso, como a gente conheceu e tudo mais. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite para a gente bater um papo aqui hoje. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui hoje e da gente falar sobre a trajetória minha e da empresa da Economic, que eu sou um admirador do trabalho do Rodrigo, da Economic, e acompanhei todo o crescimento dessa empresa, que hoje me dá orgulho de dizer que, olha, fui um dos primeiros clientes da empresa. O orgulho, ele é com certeza recíproco, né? Mais pra frente eu vou te abordar isso, né? Como a gente se conheceu, onde começou o primeiro contato, como foram as primeiras reuniões, né? Nós se conhecemos tinha um escritório lá na Avenida 15 de Novembro, se não me engano, daquele do hotel... Do hotel Deville, né? Deville não, é Metrópole. Isso, do Hotel Metrópole. E na verdade, lá, as salas eram... eu fui abordado por você, tinha uma situação de... comecei a abrir a empresa de administradora de bens, e as salas lá eram tão pequenas que um entrava, o outro tinha que sair. E nós começamos lá a conversar, e desde aquela época a gente acabou fazendo algumas intervenções e foram todas produtivas, né? Ao longo desse tempo a gente aprendeu com a Economic uma forma eficaz de administrar e constituir a empresa, né? O Cirote, não sei se você vai lembrar isso, nosso primeiro contato foi no Detran, e nós estávamos fazendo aulas no Detran, e eu olhei pro Cirote e falei assim, rapaz, ali é um empresário de sucesso, com certeza. Foi ali que a gente começou a conversar, né? É possível isso ter... 20 e poucos anos. Faz bastante tempo. Faz. E depois daquilo, né, a gente começou a ter nosso contato. Aí que eu te chamei você pro escritório e tudo mais. Mas tá bom. Então essa é a ideia, de começar esse novo programa nosso aqui do escritório, logo com a primeira pessoa que acreditou em nós, né? Só acrescentando que naquela época, falando uma coisa, o Rodrigo tinha que bater o escanteio e marcar o gol, né? Correr atrás de cliente, ela ver a situação, quer dizer, era toda uma coisa assim, bastante... Comercial barra operacional, né? Todo começo é bem legal isso, né? Que todo começo de um empreendedorismo, seja qual área for, né? Qual setor for do negocial, se é imobiliário, se é prestação de serviço, se é industrial, ele fica muito gostoso para depois você contar a sua história. Principalmente se a gente conseguir construir uma história, né? Que a gente acredita que na Economic consiga construir uma história. Mas, Sariotti, hoje o papo é mais sobre você, sobre sua trajetória. A gente gostaria de abordar um pouquinho, puder conhecer um pouquinho mais da sua história empresarial, né? Como que o Cirote iniciou, quais foram os seus negócios, você teve já no ramo de transporte, já teve aí no ramo, teve uma experiência aí na vida pública, teve uma experiência grande e atua até hoje, né, no ramo imobiliário. Conta um pouquinho da sua trajetória empresarial pra gente. Então, eu contava para a Tamires aqui agora há pouco que a área de administração surgiu numa situação até um pouco inusitada. Quando eu tinha 16 para 17 anos, meu sonho era estudar. Eu achava que as escolas aqui não tinham ensino um pouco fraco, e a minha ideia foi para ir para Londrina. Então, na época, fazer o segundo colegial e cursinho, então.
Aí meu pai, eu até me lembro, ele parou, ele foi comigo numa agência do Bradesco e disse, olha, nós vamos abrir uma conta conjunta e daqui para frente você pode gastar o que você quiser, só que você vai pagar tudo de volta. E lá parti eu para Londrina. Então foi o primeiro fato de administração, porque eu precisava gerir o menor custo possível. Então eu morava mal, me alimentava mal, praticamente não voltava para casa. Eu chegava a ficar até 3 meses fora de casa, porque era tudo para economizar. Quando vinha de carona. Então toda essa questão. Depois, no segundo passo, quando eu já fui fazer a graduação, novamente continuava essa regra, né? Então eu também contava que a primeiro fato de administração me tornei o gerente da República para administrar a alimentação, porque quando tinha os colegas, a gente fazia um planejamento lá que o dinheiro dava para a semana. E o sujeito não comprava bem as coisas, tal. Quarta-feira, quinta, acabava o dinheiro. E daí era toda aquela discussão. Aí, como a minha semana, o dinheiro dava para passar a semana toda, então eu fui eleito para gerenciar isso daí. Então foi essa a questão. Já começou uma administração disso logo então, cedo, na verdade, parece uma coisa elementar, mas administrar as pequenas coisas, na verdade, eu só contei esse fato porque, na verdade, tem uma importância muito grande, né? Então, às vezes, ela fala assim, economizar, tal, é uma coisa, mas é uma situação que a pessoa passa a gerenciar os recursos que tem, né? É mais importante de você administrar o quanto você gasta do que quanto você ganha, né? Exatamente. São duas coisas. Tanto é que numa empresa, essa questão que você colocou é tão importante como as vendas e gerenciar o custo, são duas coisas muito importantes. Se você perder o fio da meada disso daí, as coisas realmente desandam, né? Cirote, aí você acabou se formando em Londrina. Não. Eu acabei me graduando em Taubaté, São Paulo. Quando eu fiz o cursinho, eu saí e falei, vou para São José dos Campos e vou fazer vestibular. Até hoje, a melhor escola do país de engenharia era o ITA. Falei, eu vou lá fazer vestibular. Eu até cheguei a fazer o vestibular, mas quando eu vi o nível das pessoas que estavam lá, o sujeito que morava comigo, que foi na pensão, o sujeito falava 3 línguas fluentemente. Ele estudou no melhor colégio militar. O outro frequentava os melhores colégios de São Paulo. Não me lembro nada. Colégio Bandeirantes, qualquer coisa, mas os melhores colégios. E eu, com a minha modesta coisa, não tinha a menor condição de concorrer. Que não é para mim, não. Aqui não é para mim, porque não tinha como. Mas daí na cidade vizinha de São José dos Campos tinha Taubaté, que tinha um curso também de engenharia mecânica. Bom, já estou aqui para economizar também, né? Porque não podia gastar muito. E daí fui lá e acabei fazendo vestibular e passei. Lá eu fiquei os últimos 5 anos. Mas para mim foi muito importante porque eu tive amigos lá que me ajudaram na formação, principalmente na parte política, né? Porque eu era uma pessoa extremamente introvertida, não sabia conversar, não sabia. Então, lá com o diretório de estudantes, reivindicar uma coisa aqui, a gente começa a se soltar um pouco. E daí isso que foi uma coisa importante, porque a escola não é só o que você, eu sou um craque em matemática, são uma formação como um todo, né? Você precisa se posicionar, você precisa falar, você precisa saber vender o que você sabe também, né? Se você comprar aquilo que você está fazendo, você consegue vender facilmente, se você tiver domínio sobre o assunto. Exatamente. E aí você se formou em Taubaté, e qual foi seu ingresso na carreira empresarial? Então, quando eu estava no último ano, aconteceu uma coisa inusitada. Eu tinha um irmão que era engenheiro agrônomo e naquela época houve uma iniciativa do Banco do Brasil que todas as propriedades agrícolas teriam que ser feita a medição para o banco, e também tinha a questão de Itaipu, que estava nascendo, que toda a região de Guaíra precisava ser circundada. E daí ele se enganjou num projeto, falou, olha, você não quer vir para cá fazer topografia? Falei, mas essa disciplina não faz parte do meu curso. Mas aí eu fiz a disciplina no curso de engenharia civil e fui ser topógrafo.
Olha, topógrafo, não sabia dessa, Ciroli, seja muito topógrafo. Fui ser topógrafo. Daí eu fui topógrafo durante 1 ano e meio, 2 anos, qualquer coisa. E depois voltei para iniciar a carreira política. Cirote, eu sempre falo que na vida a gente precisa, em todo momento, ser político, né? Eu sempre brinco em casa com a minha Sim. esposa, que até em casa a gente tem política, né? Até na igreja a gente tem a política. Como conversar, como conviver. Conta pra gente aí, como que você entrou na vida pública, né? Na política. Por quanto tempo você ficou? Qual foi essa trajetória? E qual é os insights, assim, que é assim, ó, você, porque diz que quem sabe é quem teve, né? Quem participou lá, que te ensinou essa vida pública? Então daí eu voltando para minha cidade, me deu esse insight de falar, eu vou concorrer à prefeitura. A cidade era uma cidade toda administrada por vários prefeitos de forma sucessiva, saía um, entrava outro. Sem evolução? Sem evolução nenhuma. Daí eu era bastante jovem, tinha 23 anos só, né? E fui candidato. Como eu tinha pouca experiência estudantil, eu me lembro até num discurso que eu fiz lá num comício que tinha, o que hoje não se conhece, mas que eu acho que eu disse para o cidadão que eu acho que eles não deviam votar para mim, porque eu não faria nada que os outros fariam, porque eu não seria uma pessoa que não teria projeto, não seria uma pessoa que vislumbraria o futuro. Se voltasse para casa e pensasse que, olha, você não deveria votar, porque se você votar, você pode ter isso. Você pode ter o inverso. Ou seja, não prometeu nada, né? Nada. E aquilo que as pessoas prometiam não tinham nada de vanguarda. Aí fiz um projetinho de um folder explicando, olha, é possível fazer isso, tal, uma coisa totalmente nova para a época e tal, né? E eram 5 candidatos. Eu era o 5º, claro, né? E eu acabei sendo eleito. Na primeira disputa? Na primeira disputa. Com 23 anos. Olha só. E daí eu acabei me dedicando muito naquela administração, que a gente tira de lição que a política é uma coisa importante, é uma forma de você melhorar a vida das pessoas e dar uma melhor condição de vida, mas, por outro lado, é um submundo, né? Em que você vê coisas que não tem jeito de mudar porque é aquele mesmo sistema. Às vezes, uma vez eu assisti um filme em que a pessoa foi para um sanatório e todo mundo girava de um lado só. Não tinham o que fazer, ficavam girando em torno de uma coisa redonda. Aí o sujeito falou assim, eu vou começar a girar ao contrário. Aí todo mundo pegou ele e disse, olha, você não pode girar ao contrário aqui. Porque aqui todo mundo gira no sentido horário. Você não pode girar para o sentido horário. Então, em política é sempre a forma. Existem coisas que estão girando de uma forma em que, à medida que você diz, olha, isso está errado, isso não pode ser feito, tem que ser feito de uma forma ética ou qualquer coisa, na verdade você tenta girar a roda ao contrário e as pessoas, todo o meio diz, você tem que girar desse lado. Então, em resumo, eu decidi que aquilo não era meu meio, eu era jovem ainda, quando eu terminei o mandato eu tinha 29 para 30 anos, né? Daí eu vim para Maringá e fui, na época tinha uma outra eleição da Cucamar, eu acabei sendo eleito pelo Conselho de Administração da Cucamar. Lá eu passei por 12 anos. Aí já é uma experiência diferente. Já era diferente. Com conselho, onde tem governança, né? Era uma empresa, mas junto do conselho eu administrei 2 empresas da Cucamar, né? Que eram coligadas dela, que era a Cooper Fios e a Paraná Citrus na época. Uma era fios de algodão e a outra era suco de laranja. Ah, tá. Dessa época, né? Acho que foi esse Paraná Citrus, bastante pessoas nessa área, que acabou até adquirindo áreas na Bolívia e tudo mais. Foi esse pessoal do Citrus, não foi? Do Paraná Citrus? Não, foi o pessoal não foi o pessoal da Citrus, não, mas foi o pessoal que eram associados da Cocamar que acabaram adquirindo eu terra. lembro. Teve uma época, até a gente tem bastante cliente que tem áreas lá na Bolívia, né? Você ficou, então, na verdade, foi um mandato Um mandato. E você foi para a reeleição ou acabou? Não. Eu acabei vindo para Maringá e tal, né? Ou seja, ali você se desligou da carreira sim, pública.
Desliguei. Tá. Eu não sei a Tamires, né? Mas eu sei que é uma experiência, mas assim, hoje é o que você comentou, né? Quem é da vida privada, do mundo privado, ir para a vida pública, passa por uma grande decepção, né? No Sim, sentido sim, assim, você sim. quer fazer as coisas acontecer, mas não existe até muitas pessoas que não desejam que aquilo aconteça, acaba travando o sistema, né? Você conhecendo a vida pública e a vida privada, depois você vem empreender, né? Vou chegar nesse sentido. O que você diz assim, ó, na vida pública, aqui, se você puder dizer assim, ó, 3 situações que ela te trouxe. Falou assim, e o seu uso até hoje, ou não teve essas 3 situações que você possa aproveitar, né? Ou dicas que a gente possa ter. Não, existem coisas importantes. Por exemplo, um dos princípios que eu tinha lá, por exemplo, era melhorar a vida das pessoas. Como que você melhora a vida das pessoas? Então, era uma cidade pequena, que não tinha creche, não tinha assistência às mães ou qualquer coisa assim. Então, eu criei um programa em que você falou, vamos começar do zero, vamos dar alimentação para as crianças, vamos tentar dar educação para elas, porque essa é a forma delas serem cidadãos melhores de dia de manhã, né? Então, essa é a parte legal. Isso daí é uma forma de sucesso. Outra questão também, vamos fazer, naquela época nós fizemos, na minha cidade lá, acho que nós fizemos 5 mutirões, fizemos das próprias pessoas ajudar a construir a casa. Então, fiz um programa junto com o governo do estado, que era a Coapar na época, que tem até hoje, né? Então, isso foi um programa de sucesso. Nós fizemos por 5 vezes consecutivas e daí, naquela época, foi construída 218 casas. Parece pouco, mas a cidade tinha 450 casas. Nossa. Então, quase foi meia cidade. Praticamente meia cidade, por exemplo, que foi construída naquela época. Bastante. Então, isso é a parte legal, de você ajudar as pessoas a transformar, a pessoa ter uma casa, ter um filho que está assistido na escola. Essa é a parte legal, que você ajuda a transformar a vida das pessoas, né? Então, você acaba dando um pontapé para uma nova geração, né? Vale a pena se envolver, né? É. Cirote, depois que você entrou na Cocamar, ficou ali um período de 12 anos, o que te levou a sair de lá? Novamente, é aquela questão de se reinventar, né? A vida do empresário, né? A vida do empresário é de se reinventar, porque eu trabalhava muito, né? E 12, 14 horas por dia, e as 2 indústrias que eu cuidava no final, as 2 indústrias trabalhavam 24 horas. E no final eu era responsável por 500 e poucos funcionários. Vai ter responsabilidade. E isso tudo foi me desgastando demais. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais gerir tudo aquilo lá. Falei, ali eu preciso me reinventar, começar tudo novamente, ir para outra atividade e tal, né? Mas nesse meio tempo, essa empresa minha de transporte, que era a Pirapó Transportes, eu criei eu não geria ela nessa época, né? Tinha meu funcionário lá, o Paulo César, que eu vi que ele tinha habilidades comerciais, ele geria a empresa, e eu só geria à distância com ele. Quando eu saí da Cocamar, eu me envolvi diretamente na empresa, né? Então você iniciou a sua empresa de transporte estando na Cocamar, depois você se desligou e foi se dedicar 100% exclusivamente para de transporte. Exatamente. Correto. E a sua empresa de transporte, faz quantos anos que ela está no mercado? Ela está há 31 anos no mercado. Faz bastante tempo, né? Quase sua idade também. Eu contava para a Tamires que o atual proprietário da Pirapó, que é a empresa que era o meu motorista, que é o Paulo César, né? Então, essa que é a questão que eu colocava para ela, que a função do empresário, na verdade, é gerir a competência das pessoas. Quer dizer, essa que é a questão. Se você vê uma habilidade das pessoas, se você tiver condição de gerir isso, é a questão mais importante. Então, no Paulo César, lá, quando iniciou a empresa, ele era motorista, ele era muito trabalhador, até hoje, né? Mas ele trabalhava 12, 14 horas e tal, e eu vi que ele tinha uma facilidade, ele só dirigia, procurava vender o produto, contornava a situação. Eu falei, olha, você tem que deixar de ser motorista, você vai ser meu gerente de vendas. Então, na verdade, só resumindo, você precisa... O administrador, o dono da empresa, ele, na verdade,
ele nada mais é que um gestor de talentos. Porque essa que é a função da gente. A gente tem que descobrir a pessoa certa para o lugar certo. Porque, como eu dizia para a Tamires aqui, à medida que o gestor sente que a mão do funcionário, as ideias dele, está sendo quase idêntica ou igual ou até melhor que o próprio gestor, ele está obtendo sucesso. Então foi dessa forma que... Então lá para o Paulo César eu vi que ele tinha... você quer 1% da empresa? Eu vou te dar 1%. Deu 1% da empresa. Isso foi em que ano? Foi em 1989, por aí, qualquer coisa. Não te cortando. Para você continuar, mas assim, hoje é muito comum a gente falar isso de veste, né? Sim. Deixar uma porcentagem para um talento ao morrer sentido. Lá em 89, você já estava fazendo isso. Que legal, muito bom, senhor. E daí a situação, eu contava assim, num período posterior, eu disse para ele, você tem coragem da tua casa para aumentar a tua participação na empresa? Porque a empresa também era pequena, né? Ele falou, tenho. Aí a empresa ficou com a casa dele, mesmo não tendo mercado para vender e nem podendo vender a casa naquele momento, mas ele deu a casa dele, a empresa ficou com a casa dele, e ele aumentou a participação na empresa, de 1 para 12. E aí foi indo. Depois, num segundo momento, transformou ela em 30, até chegou em 50, e finalmente, quando eu completei 60 anos, ele tinha 50%, eu tinha 50% da empresa. Aí eu sentei na mesa com uma família aqui e falei, olha, eu não cheguei no meu objetivo, aqui para frente eu não vou mais participar da empresa, você compra a empresa, você é a pessoa prioritária para isso. Numa condição super especial que ele ofereceu, não fiz nem contraproposta. Tanto é que ele definiu o preço e as condições de pagamento. Exatamente. Tanto é que eu terminei de receber, acho que foi mês passado. Foi quanto Depois tempo pagando? 5 anos. É. Que legal. É uma baita oportunidade, né? Que ele soube e se abraçou nesse negócio. Soube. Você estava falando um pouquinho sobre o papel do empresário, né? Sim. Hoje é isso mesmo, Firotti, uma gestão de talento, uma gestão de pessoas, né? Incrivelmente. E o maior legado do empresário é ele conseguir fazer isso mesmo, né? Se ele conseguir tornar pessoas, seja colaboradores, funcionários, que possam enxergar e trabalhar junto, vamos trabalhar junto, vamos fazer desenvolver, conseguir fazer isso, acho que é o melhor legado de um empresário, né? O que você pensa sobre isso? Realmente essa questão, porque, na verdade, essa é uma questão interessante, porque tem pessoas que em volta dele é igual ao deserto, não nasce nada, né? Por exemplo, a pessoa se considera autônomo, tem um estilo de administração todo egocêntrico, que não nasce nada em volta dele. Na verdade, como a vida da gente é passageira, a gente tem que fazer coisas que as pessoas têm que, em volta daquela da gente, tem que nascer frutos sobre aquilo lá, né? Talvez, às vezes a gente tem que fazer sombra para algumas coisas, para as pessoas. Eu estava dizendo que essa é a empresa, mas se você passar em Arapongas, tem lá Arenito Acabamentos, uma maior empresa. Aquela empresa foi eu que fundei, era outro motorista, irmão do Paulo César, também que levamos para lá. Ele iniciou a empresa, eu tive na empresa até 2010. Em 2010 eu também disse, olha, eu não quero mais, eu só quero ficar com terrenos. E ele continuou tocando a empresa é extremamente pujante. Então, essa é a verdade. Então, criou-se um motorista no empresário, em volta dele nasceu outros funcionários que ficaram enganjados com aquilo, outros abriram empresa. Nem todos dão certo, mas essa é a forma de você estimular, né? Porque, na verdade, essa questão da iniciativa privada tem essa questão importante, de você poder expandir as ideias à medida que as pessoas possam se beneficiar todas, né? Não só, eu sou rico e os funcionários não se levaram nada daquilo. Não se prospera, né? Não se prospera. Você tem que se prosperar um conjunto todo, né? Todo mundo tem que ganhar com isso, né? Super concordo. Você comentou uma segunda empresa, a Arenito. Que teve. Aí você foi para o ramo saiu do transporte, você ao mesmo tempo investiu em outro ramo. Sim. Hoje você investe bastante na atividade imobiliária, mas vou deixar isso por último para falar. Aí você saiu nesse ramo de transporte ou de forma concomitante, entrou no ramo de depósito, pedra, areia, como foi isso aí, Firotti? Então, nós iniciamos atividade em materiais de transporte, depois
E tem um fato curioso aí também a ser colocado. No início, a empresa só transportava areia, brita, e depois começou com calcário. E quando a gente começou a rodar, eu até me lembro em 1988, o Ulisses Guimarães estava promulgando a Constituição, e eu estava aqui na agência da Riveza, comprando o meu primeiro caminhão ali. E daí eu falei, vamos parar, eu até me lembro, vamos parar, vamos ver, vai ser um momento histórico esse, o Ulisses promulgando a Constituição. Realmente foi. Então, eu comprei o primeiro caminhão e naquele momento eu financei por completo. Cavalo, carreta e até os pneus. E como só tinha um caminhão, tinha que rodar de forma alucinada. E eu escrevi bem na frente do caminhão, escrito Depósito Paraná. Aí até me lembro de um fato interessante, por exemplo, não sei se é sorte ou ocasião, né? Me ligou um sujeito da Coamo. Falou, olha, você é Depósito Paraná. Ele imaginou, tinha outra empresa chamada Porto Paraná, ele se enganou com aquilo, que tinha dezenas de caminhões. Aí ele falou assim, olha, estamos fazendo um empreendimento muito grande aqui na Coamo, vamos construir um silo, vamos precisar de 1.000 metros cúbicos de areia. Nossa, cara, não, atende normalmente. Para a gente atender aquilo, deu até uma gelada, né? Para a gente atender aquilo lá era um sacrifício, porque tinha que fazer das tripas o coração, porque era um volume grande, né? Um único caminhão para transportar? Um único caminhão, então o caminhão tinha que correr aqui em Maringá, deixar num local, voltar para lá, ir para Campo Mourão, voltar, carregar num outro local. Bom, aquilo, na verdade, esse fato de trabalhar de forma alucinada gerou outro tipo de situação. O caminhão começou a dar alguns problemas, porque ele fazia uma quilometragem muito grande. Aí chegou o fabricante de caminhões aqui da Volvo e disse o seguinte, olha, vocês fazem uma quilometragem muito grande, você não tem interesse em fazer testes de protótipos para lançamento de caminhões futuros? Olha que oportunidade. Daí, naquela época, nós assinamos um termo com ele, e isso já fazem quase 30 anos, e nunca se terminou essa parceria. Eu acabei indo para a Suécia, ajudando a desenvolver produtos para a Volvo. Isso há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás. Há 25 anos atrás. Começou há 30, mas fui para a Suécia, eles tinham caminhões que eram feitos de argila, né? Porque todo veículo nasce em argila, inclusive o caminhão. Aprendi mais uma. A gabine nasce de argila, daí a pessoa vai moldando de acordo com as condições que vai se colocando. Na verdade, nós éramos os clientes, né? Não era só eu, tinha outras pessoas também. Olha, o que é importante, esse detalhe aqui da porta, o que vocês acham? Esse detalhe aqui da... Olha, realmente situações embrionárias, né? Embrionárias. Que era melhor para o processo, para o produto. Então, e até uma coisa interessante, essa cidade que chama Gotemburgo, é a cidade que o Brasil jogou a Copa de 1958. E que eu fui no estádio lá, e o Pelé jogou lá, na Copa de 1958. E outro fato interessante que lá no estádio faz tanto frio lá, que está próximo do Polo Norte, né, que as pessoas, quando vão assistir o jogo normalmente, eles chegam com o carro e ligam na tomada, porque quando sair, se a água não ficar circulando, ela congela, o sujeito não consegue nem funcionar o carro. Nossa. Porque lá tamanho é o frio. Faz muito frio. Bom, em resumo, isso na Suécia, né? Isso na Suécia, em Gotemburgo. Então, nós acabamos... em resumo, a gente chegamos a rodar 37 mil quilômetros num mês. Nossa, 37 mil quilômetros no mês. Quando o veículo foi lançado, nós já tínhamos rodado 800 mil quilômetros. Parece pouco, mas é ir na Lua e voltar. Nossa, é muito sim. Quase 2 anos também. Isso aqui na nossa região. Aqui na nossa região. Ou seja, imagina quantas viagens foi, né? Pelo menos é muito, mas imagina quantas viagens... Mas isso precisava criar toda uma logística, né? Porque então o motorista precisava chegar lá, nós tínhamos um porto de areia, construímos uma caixa em que de dia se alimentava aquilo lá, à noite o motorista sozinho, ele chegava lá,
soltava uma catraca, caía o produto em cima da caçamba, tudo sozinho, sem ninguém. Já estava criando uma automação lá. Exatamente, eu criava toda uma automação porque o processo precisava funcionar sozinho, né? Mas é uma coisa que deu certo e até hoje continua isso daí, mesmo saindo da empresa, a empresa continua fazendo isso, tal, né? E é uma coisa que parece incrível, né? Uma cidade que tem 4 mil habitantes, uma empresa foi achar uma multinacional, foi achar logo uma empresa lá que atende todas as necessidades deles, né? Porque eles precisavam de retorno de um cliente que desse. Feedback, né? Porque quando o produto for lançado, ele não pode ter problema, né? É. Porque senão Pode ter um recal ali, né? Senão é multiplicado as coisas, né? Legal, baita experiência, Sirote. E outra, uma oportunidade única de vida e profissional, né? Sim, se aprende muito, né? Tem um feedback interessante. Sirote, como que foi para você tomar essa decisão de vender a sua empresa? Porque foram 30 anos ali construindo uma história, um legado, né? Algo novo, totalmente novo. Como que foi para você decidir fazer essa venda, sair desse mundo do empresarial ali, do dia a dia? Isso é uma das decisões mais difíceis que tem, né? Porque talvez seja até sonho do empresário, todo mundo imagina que... Felizmente, a gente tem que aceitar uma coisa, nós somos finitos, né? Então, por mais competente que a gente se imagina, por mais idealizador que seja a pessoa, a gente tem que imaginar que tudo tem que ter um fim e tem que ter um novo começo. Não quer dizer que isso seja o fim da coisa. Realmente, a minha esposa teve uma importância muito grande, a Débora, porque nós conversamos isso várias e várias vezes, até que chegou o momento. Então, quando eu tinha 60 anos, falei, olha, agora eu vou fazer isso, mas é uma coisa extremamente difícil. Eu estava contando aqui para a Tamires que Sobrador é uns resquícios. De repente, eu me vejo fazendo academia às 6 horas da manhã. Falei, mas para que eu vou fazer academia às 6 horas da manhã se eu tenho todo o tempo? Porque, na verdade, sobra um resquício daquela coisa que precisava, não podia perder tempo para fazer qualquer coisa que atrapalhasse o trabalho, né? Então, mas é uma decisão difícil, mas a pessoa tem que se reinventar. Existem coisas legais para se fazer hoje. Então, hoje se curte outras coisas, se fazem outras coisas. Tem o advento da internet trouxe coisas muito interessantes para se fazer, aprender uma nova língua, estudar um pouco de economia. São várias coisas. Passear, curtir a natureza. Então, eu quando podia andar de moto, andava de moto. Então, essas... Sirote gosta de aventuras. Eu percebi. Ele começou a falar um pouquinho da natureza, aventureiro. Mas é uma coisa muito difícil de ser feita, viu? É um desafio muito grande isso daí. Sirote, eu vejo bastante amigos e clientes nossos falando assim, ó, eu com 60, 65, 70 anos ou menos, né? Eu vou sair, eu vou criar ali uma sucessão da minha empresa, né? Ou até mesmo a venda, né, que é algo que a gente faz bastante aqui no escritório, né, o M&A, né, o processo de compra ou venda, valuation, e todas as situações seguintes. E chega os 60, continua, chega os 65, continua, né? Qual é o teu conselho para esse empresário que colocou uma data, que para a gente fazer tem que colocar uma data, né? Chega naquela data, não consegue e tudo mais. Qual foi o seu fato determinante para naquele momento falar assim, ó, 60 anos era meu prazo, esse era o meu plano, e eu vou realmente desapegar. Porque, querendo ou não, você precisa desapegar daquilo, né? Você vivia aquilo, é como se fosse um luto, né? Qual foi essa sensação e como você tomou essa decisão? Realmente é um luto, né? Por exemplo, nos primeiros dias, eu saía... sabe aquela coisa que se você sair na cidade, você tem muito o que fazer, de repente você não se sente útil, né? Você não se sente... Ninguém liga para você, tal, né? Então, aquele negócio... Mas é um processo primeiro, de planejamento. A pessoa precisa ter essa questão de estabelecer, fazer um planejamento de uma tal idade, preparar da melhor forma possível, imaginando o seguinte, olha, é melhor fazer isso do que morrer e não largar todas as coisas sem planejamento, sem planejamento. Então, é melhor fazer dessa forma, porque a distância ainda pode acompanhar alguma coisa, tal, mas muito distante. Quer dizer, a pessoa vai
acompanhando se foi essa a decisão da empresa de ter uma sucessão, né? Mas o mais dolorido, às vezes, a pessoa mesmo numa sucessão tomar decisões que você não concorda, que você não acharia que era melhor, né? Então, eu falei, puta, o sujeito tomou a decisão da empresa lá, mas não devia ter comprado aquilo, não devia ter feito isso naquele momento, foi precipitado, tá vindo uma crise aí, porque crise no país é questão de momento, né? De meses. A gente está falando aqui hoje, de repente, daqui a 2, 3 meses, estoura alguma situação, acontece né? um fato na China. Ou aí uma terceira guerra mundial, que está comentando isso aí, né? Uma eleição na América, nos Estados Unidos, que muda todo o país, né? Então, são fatos, muda o mundo. São uma decisão extremamente difícil, em que a pessoa tem que imaginar que ele é finito e que isso tem que acontecer. É igual a gente fala para filho, né? Às vezes tem que acontecer por amor ou com a dor, né? Então é preferível que a situação seja menos traumática possível. Mas não é uma situação fácil, não. É uma das situações mais difíceis da vida. Eu imagino, porque você tem um cliente nosso, isso eu já escutei mais de uma vez, né? Mas você falou algo que me fez lembrar dele. Ele fala assim, Rodrigo, eu me acho um imprestável, porque assim, na verdade, ele não saiu da empresa, só que ele já criou processos, que é um grande sucesso, né? E aí ele não é mais tão exigido na empresa, ele não tem mais tanta força de decisão, né? Rapaz, ninguém me liga, não manda. Eu tenho até vergonha de sair na rua, meus amigos me veem, que eu não tô fazendo nada. Eu falei, rapaz, isso é legado, isso é o seu sucesso. Você conseguiu fazer isso? Na verdade, assim, é o objetivo de todo mundo. Não tem nada melhor na vida a gente conseguir isso fazer de forma planejada, né? A gente conseguir fazer isso, como você comentou. Porque a morte, né? Não é certa. É certa para todos, né? A gente só não sabe como que é a nossa hora na lista de chamada. E você conseguir fazer isso, na verdade, é ao contrário, né? É mostrar que você conseguiu fazer algo legal, conseguiu fazer um legado e se planejar para isso, né? Te dar o prazer disso, né? Exatamente, é isso mesmo. Vejo assim que você teve uma ordem bem coerente de vida. Você iniciou muito cedo no trabalho, né? Assim, se desenvolvendo por vontades até mesmo alheias à sua, né? Na área da administração. Depois você foi para a área pública, depois você foi para a área privada, continua até ainda na área privada, né? E hoje você definiu que o momento ideal é para você cuidar de si, da sua família, né? Sim. Esse é o ponto, né? Então você viveu todas as fases ali, que é bem bacana mesmo. Cirote, uma dúvida. O que você diria para quem está pensando em iniciar a carreira agora, sabe? No privado mesmo. O que você considera como essencial na personalidade de quem quer começar um negócio? A resposta é bem fácil, é ter foco. Porque, na verdade, essa situação, tudo que você vai fazer é difícil. Por exemplo, não existe qualquer atividade, por exemplo, nós estamos aqui em Maringá, toda atividade que você vai buscar, existe já alguém já está fazendo aquilo lá. Você tem que procurar se interagir de uma forma em que você tem que sempre procurar mostrar alguma coisa nova para os clientes, né? Então, essa questão, por exemplo, e quando você começa um negócio, as questões que vão contra aquilo são muito grandes, né? Por qualquer atividade você vai fazer, a pessoa passa por um período, esse mesmo período que passa a pessoa que deixa a atividade, igual eu deixei lá, por exemplo, eles chamam de um limbo, né? Por exemplo, um período de limbo, toda pessoa que inicia uma atividade também passa por essa situação. Então, é como se fosse uma provação de algum tempo, de alguns meses, até alguns anos, desse limbo que a pessoa tem que vencer. A pessoa tem que ser persistente, imaginar que nós estamos numa cidade que cresce muito. A nossa cidade cresce, às vezes, até de 7 a 10 mil habitantes por ano. É uma cidade que tem um potencial monstruoso, tem muita coisa nova para ser feita. E a coisa está tudo próximo da gente. Por exemplo, basta ver a perspectiva que a gente tem. Eu fiz até uma pergunta, vou só colocar, outro dia eu perguntei para uma pessoa que fez uma situação dessa para mim, falei, olha, o que você enxerga na cidade? Eu falei, olha, é muito fácil. Começa a ver o Google Earth,
Começa a imaginar essa cidade há 20 anos atrás, que lá tem fácil você colocar. Você vai retroagindo, né? Vai retroagindo. Tem coisas que não é importante você olhar no espelho. Por exemplo, você vai imaginar um negócio, uma ação, qualquer coisa. Tem pessoas que, ou o gerente de banco diz, essa aplicação está dando tanto, mas deu no passado. Mas como vai ser o futuro? Mas essa coisa é uma coisa interessante olhar para o passado. Olha para essa cidade, para onde que ela foi. Existem coisas que aconteceu aqui. Quando surgiu o novo centro, ninguém dava valor àquilo. Se vendia terreno lá R$100 o metro quadrado, não tinha nem comprador. Quando surgiu o contorno norte, todo mundo, eu ouvia as pessoas dizerem que após o contorno norte não ia sair nada. Hoje tem conjuntos populacionais, casas muito boas, e a cidade se expandiu de forma monstruosa. Então a cidade, na verdade, é o seguinte, eu disse para ele, como que você não consegue ver tanta oportunidade nesse mar que existe de oportunidades que está aqui? Tem tanta oportunidade que fica até difícil de escolher, porque a cidade é uma cidade pujante, cidade que cresce. Não é uma cidade que está estática, que esperando, diminuindo a população. Por exemplo, eu teria muito mais dificuldade se a pessoa estivesse na Europa hoje. Vamos imaginar, você está em Maringá, comparar com a Europa. A pessoa gosta de comparar os Estados Unidos, a Europa. Né? A pessoa chega na Europa, está tudo pronto. Não tem mais o que fazer. Você tem que se encaixar na Europa em alguma coisa que esteja pronta. Porque não existe mais espaço para o novo. Ou é muito restrito. Menos oportunidades. Menos oportunidade. Aqui não. Aqui você, num país que está em desenvolvimento igual nós, e numa região rica igual a nossa aqui, a gente tem muitas oportunidades. Então eu não consigo imaginar. Tem milhares de oportunidades. A pessoa só precisa olhar para a ponta do nariz, e andar pela cidade. Sirote, outro detalhe, né, que você comentou, fora o foco, é ter coragem, né? Você comentou que lá atrás você financiou 100% do primeiro caminhão, sim, né? Tava começando a empreender ali, né? Se desse errado, se desse errado, acabava tudo. Tinha acabado ali, né? Já te imagina na época, como era muito mais difícil que hoje. Hoje é muito mais fácil o acesso a crédito, né? Sim. A facilitações, né? Hoje evoluiu muito, né? Então, como que era lá atrás? Você conseguia um crédito, fazer um caminhão, imagina se você não conseguisse suprir isso. Exatamente. Sirote, você está aí há um bom tempo investindo na área imobiliária, né? Acho que hoje a sua principal atividade é o mercado imobiliário, né? O que o mercado imobiliário te trouxe? O que ele te ensinou? E qual é a sua perspectiva do mercado imobiliário nesse momento? Eu falo isso no nosso regional, que você já falou um pouquinho, né? E a nível mais nacional. O que você pensa nesse sentido? E sobre o que é o investimento? Qual é existe investimento mais seguro que o imobiliário ou não? Maringá é uma cidade. Essa informação, outro dia eu tive lá uma palestra na Opção Imóveis. Está sendo construído mais de 100 edifícios de forma concomitante aqui na cidade nesse momento. Não bastasse as empresas locais, né? Você tem empresas que vieram de fora, Yoshi, Plaenge e tal, quer dizer, os daqui não enxergaram e alguém de fora veio e enxergou, né? E gostaram do mercado, né? Gostaram, estão nadando aí, né? Então gostaram e se realmente, então as pessoas daqui perderam a oportunidade, porque o espaço empresarial sempre existe aquela questão. E se eu não fizer? Não se preocupe que alguém vai fazer. E se eu deixar de fazer? Não se preocupe também que alguém vai fazer. Então não se preocupe com os outros, se preocupe com si próprio. Então, na verdade, o mercado imobiliário de Maringá é muito pujante, tem uma capacidade ainda de elasticidade para os próximos anos, assim, de forma consistente. A gente tem o privilégio de estar em Maringá, uma cidade que cresce até mais que Londrina. Quer dizer, por quê? Porque a nossa região é muito mais pulverizada, ela tem muito mais classe média, isso tudo é um motor que faz girar a cidade, né? Então, eu acho que tenho certeza, o mercado de imobiliário de Maringá tem um futuro brilhante para quem acredita nisso daí, em loteamentos, e nada é distante, né? O que está longe hoje, no dia de amanhã não vai estar mais. Amanhã pode ser o novo centro, né? Pode ser o novo centro. E mesmo as cidades periféricas, Sarandi, Marialva, tem bons investimentos para todas essas cidades, né? Então, nós temos a sorte de estar num local muito bom para investimento.
e ter coragem de empreender, né? Porque o empreendedorismo é uma situação de risco, né? Uma situação difícil de se romper também, né? Porque todo mundo gosta. Eu até ouvi uma história interessante outro dia. Tem pessoas que ficam presas por uma algema de ouro. A pessoa olha para a algema e diz assim, mas a algema é de ouro, né? Eu tenho que ficar, eu tenho que ter meu emprego, não posso soltar ele. Você vai correr risco, vai continuar, você pode perder, você vai empreender, é um risco muito grande. Não, mas eu estou olhando para a minha algema, né? E fico olhando para a algema a vida toda e a vida passa, né? Depois você não pode retroagir. Se eu tivesse tantos anos, se eu tivesse qualquer coisa. O tempo acabou, passou. Se você não brincou com o teu filho de pequeno, paciência, você não vai brincar mais, porque hoje ele é outras coisas que Ele cresceu e a prioridade dele já não é mais brincar, né? já acabou. É. Então tem que aprender Parte insight, né, Tamires? Nossa. aprender uma situação de momento, né? Cirote, fala um pouquinho para nós sobre a nossa parceria pela Economic, né? Eu vou voltar a falar que a gente começou nisso. Então, da Econômica eu tenho uma grata satisfação de falar, porque, na verdade, eu aprendi com a Econômica que a importância do planejamento, né? Tem duas formas, é igual ir ao médico. Você pode ir ao médico com infartado, ou pode ir ao médico lá fazer uma consulta preventiva. Na verdade, o grande mérito da Econômica é essa questão preventiva. Tudo tem jeito antes. Tudo tem como conversar antes, tem formas. Eu estou conversando agora sobre o meu imposto de renda do ano que vem. Eu já encontrei alguns furos. Então, estou aqui, vou terminar a reunião aqui, eu vou conversar com o contador aqui tive algumas ideias, tal, porque, na verdade, esse foi a forma que eu aprendi ao longo dos anos, a importância do planejamento e a importância da coisa preventiva. Então, a Econômica faz coisas corretivas? Faz. Mas, na verdade, o grande mérito dela é trabalhar de forma preventiva, porque isso dá uma economia muito grande para o cliente, de forma que ele pode ganhar em situações que ele depois não tem forma de voltar atrás, né? Então, quando o ano se encerra, não tem como você voltar ao ano anterior e fazer uma situação, né? Tudo passa, né, Cirote? É o que você comentou, às vezes o oportunidade passa. E é realmente, o IR, Imposto de Renda da Pessoa Física, é justamente isso. Muita gente deixa para vir lá na hora do IR, deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí o ano já passou, né? As obrigações acessórias não permitem isso. Tem diversos tipos de cruzamento de informação que realiza situações que não permite você retroagir mais. Não tem como você contar uma história lá no IR se isso não foi planejado, feito nisso. E realmente é algo que a gente sempre preocupa. E a outra questão da Econômica que também tenho uma admiração é a questão de gestão, né? Não é porque o Rodrigo está aqui, mas ele tem uma capacidade de gestão muito grande de gerenciar talentos também do grupo de funcionários dele. Então, ao longo eu, quando venho para cá, não preciso falar com o Rodrigo. Qualquer pessoa que eu sei que é da área, eu sei que a pessoa está capacitada para me dar as informações que eu preciso da melhor forma possível, como se fosse ele. Então, na verdade, é aquela questão. A empresa, para medir o sucesso, ela só tem uma forma. Se meus funcionários fazem aquilo que eu falaria e faria para o meu cliente, é uma forma de você medir o teu sucesso. E isso a Econômica faz muito bem, que é gerir talentos de funcionários, né? Porque, na verdade, tem uma participação grande, os funcionários são todos imbuídos do objetivo, e essa é a questão importante, por exemplo, de você levar e a gente vê que o futuro é extremamente promissor e... Que legal, agradeço de coração aí, ó. Mas realmente fui abençoado por Deus, aí tem uma equipe muito boa, dedicada, são pessoas que vivem aqui, a gente vive em reuniões, discutindo temas e tudo, muita gente aplicado, querendo fazer o melhor tanto para o cliente, para a legalização, e aqui, né, a gente não tem jeitinho, né, vamos ver como é a melhor forma para entregar nesse sentido. Cirote, aí para finalizar, sempre converso com você, né, e você é um orgulhoso aí dos seus filhos, né, me fala um pouquinho da trajetória familiar. Tem uma filha que está lá na Alemanha já há muito tempo, fez direito UEM, né? Se eu não me engano, direito UEM. E o filhão Daniel está aqui, né? Seguindo a tua trajetória.
já há muito tempo, trabalhou com você bastante Aí aí. tem outra filha, a Gabriela. E a Gabriela, que é a caçulinha, né? É, É a caçulinha. A Quer médica, né? dizer, Médica da família. caçulinha, né? Já tá com que idade? já tá com 27 para 28. 27, o tempo voa, né? Eu Já tá, lembro quando ela começou medicina, se eu é, não me engano, você mudou para Curitiba? isso. Olha, se o tempo passou. Eu lembro quando ela começou a fazer medicina e você foi para Curitiba com ela, E agora já está já se graduada, formou, você já voltou para Maringá, já fez já certo voltei tempo. para Maringá, já foi. Aí Curitiba, como não tinha poder tempo, eu falei, bom, já que eu estou em Curitiba, vou fazer investimento aqui. Muito legal fazer investimento em Curitiba. Tive lá sucesso lá É uma cidade muito próxima de Maringá, né, Cirote? O que você É, diferencia de seria? Porque eu viajo muito. Eu cheguei ontem, por exemplo, fiquei não é 3 dias no Amazonas, em Manaus. Falei, nossa, aqui é legal, mas Maringá é maravilhoso. Aí Curitiba, falou, pô, uma cidade que eu moraria, acho que era Curitiba. eu também pensava assim em Ah, é? Curitiba. Me desanimei pra mim Vou, amar mais ainda Maringá. vou contar. Toda cidade tem uma cultura. E a cultura, você não tem como dizer, eu moro aqui, vou lá em Curitiba, Maringá tem umas coisas que aqui é muito bom e que lá são horríveis. As pessoas são mais frias, não tem muito mais contato. Essa é a parte ruim. O que são legal lá que o trânsito é bom, as pessoas respeitam mais, senão o maringaense é horrível para você dirigir na cidade. Mas Que é realmente a cultura, né? é a Isso não é questão como mudar, isso é a a cultura. cultura da cidade. A É. cultura da cidade, se você dá sinal, o cara acelera para não te dar lugar. Então, É mas incrível. não é só isso. É o clima é legal, a cidade é legal, a cidade é uma cidade bonita, né? Então, Acho que o que me assustaria de Curitiba é o clima. Esses dias eu fui lá, tive uma reunião à tarde, aproveitei e fiquei assistir o Jogo do Brasil lá. Há ah, poucos dias, né? Tem umas 2, 3 semanas. Jesus. Um dia antes estava um calor de 32 graus. hum, No dia, um frio, putz, sei lá, 3, 4 graus. E no outro dia, às 10 da manhã, 29 graus. É um estádio muito instável, né? Passei um frio lascado no estádio, na verdade. É algo que eu prefiro o clima de Maringá. eu também prefiro. Sou suspeito de dizer isso, que a cidade. Na verdade, eu sou grato à cidade, que quase tudo que eu tenho eu conquistei na cidade aqui, né? Nada mais que fazer um tributo à cidade. Bom, Cirote, a gente gostaria de agradecer o bate-papo. A gente está marcando isso daqui, eu já tinha te comentado há um tempo, né? É muito bom para nós escutar a trajetória de vida, de empreendedorismo, aprender com quem já fez, né? Tá cheio de talento e pessoas na internet que não construiu, né? E querendo Sim, ensinar sim. terceiros. Agora, ouvir quem construiu, quem fez acontecer, fez um planejamento de vida, né? E conseguiu realmente tirar sua atividade, aquela atividade que principal, vamos dizer assim, se tornar algo secundário, depois até repassar, dar oportunidade para o próximo, depois investir nessas áreas imobiliárias que você vem feito bastante, formar 3 filhos, né? Realmente é uma trajetória de sucesso. Então, nós da Econômica ficamos orgulhosos por conhecer um pouco melhor a sua história, poder compartilhar essa história, né? E, logicamente, abrir nosso primeiro episódio aí do EcoCast. Foi um prazer. Muito obrigado por bater esse bate-papo, dar vários insights. Sempre a gente aprende bastante. Não sabia que você tinha sido político com 23 anos. É algo muito novo. A gente olha um pouquinho a geração que era e como a gente olha hoje uma pessoa, uma pessoa de 23 anos, né? Pode dizer que está começando o mercado de trabalho sem saber o que faz. A gente perdeu bastante as características anteriores, né? Hoje os jovens, lógico, tem muitas partes positivas, a tecnologia, estão bem atentos nesse sentido, mas também ligar o mercado, acho que não tem o mesmo time que tinha lá atrás, né? É uma percepção que a gente tem. O pessoal um pouco mais tranquilo com isso, vamos dizer assim, né? Estão amadurecendo um pouco mais tarde. Só para colocar, finalizando essa questão como houve o advento da internet, a internet é uma coisa espetacular, mas também é uma ferramenta que, mal usada, é um desastre, porque na verdade é tudo parcial. As pessoas não se aprofundam em nada, não querem saber, tem que ser tudo umas coisas muito rápidas, muito momentânea. Então, na verdade, essa que é a questão de se fazer. A gente, às vezes, precisa parar, precisa ler um livro,
precisa se aprofundar sobre algumas coisas, sobre certos temas, né? Porque a vida não é tão rápida. A internet não vai suprir algumas coisas que no passado eram importantes e continuam sendo, né? Então a internet trouxe muitas futilidades, né? Que as pessoas perdem muito tempo na vida atrás disso. E a vida é rápida, ela é um sopro. Se a pessoa não prestar atenção, não se interagir, não se reciclar, a pessoa é atropelada pelas questões, porque a vida não vai esperar as pessoas, né? E passa rápido mesmo, Sirote. Eu falei com meu pai esses dias, falei, pai, você lembra quando você era jovem, como era? E fui falando de fases de vidas, né? Ele falou, Rodrigo, eu não vi o tempo passar. A hora que eu vi, eu tô aqui, né? Meu pai já vai fazer 80 anos, muito bem de saúde, graças a Deus. Mas assim, é muito rápido as fases que passam. E você acha, eu vou fazer isso aqui, ali, a hora que você vê, o tempo já passou, né? Não tem nada mais caro e que não tem como voltar atrás que o tempo. Você não compra o tempo, né? Sim. Não tem. As coisas, felizmente, são. Ou você aproveita o momento, né? Ou senão, depois não tem como se voltar atrás e dizer, olha, se eu tivesse, porque fica muita história, né? Então, e também hoje a qualidade de vida, por exemplo, eu tenho hoje 66 anos. O meu pai, com essa idade, já era. Tinha parado de trabalhar, já não tinha mais atividade, já estava um pouco doente, quer dizer, e hoje a gente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então é bom a gente ter capacidade para fazer as coisas, mas usar de formas diferentes, né? Não precisa mais trabalhar, não precisa bater mais horário, não precisa ter mais empresa, não precisa ter mais olerite, não precisa ter tanto problema, né? Porque, na verdade, toda empresa que a pessoa tem, todo dia é diferente. Você acorda de manhã, sempre dizia para os meus funcionários lá, ter empresa é igual você ter uma padaria. Você acorda, tem que levantar cedo, às vezes o pão não saiu no ponto, o cliente vai reclamar, o outro não veio, o funcionário não veio, você tem que corrigir, fazer tudo. Então é um salve se puder o dia todo. E amanhã o dia vai ser diferente. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo com outro tipo de problema. Então, esse é o dia a dia do empresário, da pessoa que vai se empreender, né? Mas No final do dia, o empreendedor ele tem que ter esse talento, né? tem que ter. Resolutor de problemas, né? Saber conviver com conflitos e tomar decisões a todo momento, né? E não deixar muita coisa para trás, né? Porque senão, Vai acumulando, né? no dia de amanhã ele tem que resolver o de amanhã é o que ficou ontem, ou de ontem, ou senão da semana passada. Daí fica uma coisa, então. E essa questão que, por exemplo, eu conheço o Rodrigo, né? É aquela coisa, dá para fazer? Dá. Se não dá, não, vamos perder mais tempo falar nisso, né? Isso é extremamente objetivo. Então o Rodrigo é extremamente objetivo. Falou, não dá para fazer isso, isso não tem viabilidade, qualquer coisa assim, e vamos conversar sobre outra coisa. É isso aí. Novas ideias, né? Tempo é caro, né? Verdade. Sirote, quero parabenizar você pela sua incrível trajetória de sucesso, agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, participar do nosso podcast, compartilhar essa sua trajetória de vida com a gente, tá? E acho que a gente pode finalizar. Quero agradecer também os nossos telespectadores. Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @Econômica e Consultoria, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso aí. Obrigado, galera.